Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, gente, se você é novo aqui no canal e não me conhece, eu me chamo Nadiele e este é o canal CLT Investidora. Nesse canal eu compartilho aí principalmente a minha jornada no mundo dos investimentos e hoje, gente, nesse vídeo a gente vai ter o nosso primeiro episódio do quadro Analisando Carteiras. Então, se você quer que eu analise a sua carteira, eu vou deixar aqui embaixo ou na descrição ou nos comentários fixados o link do formulário para você preencher. Coloca ali as suas informações que eu vou fazer um vídeo aqui analisando a sua carteira. Bom, gente, no vídeo de hoje eu vou analisar a carteira do Alan. O Alan, ele tem 30 anos, ele atua como CLT hoje, ele é analista de suporte de TI e ele já investe há mais de 5 anos aí na Bolsa de Valores, tá? Ele tá com um total de 29 mil, mais ou menos 29 mil investidos. A carteira dele tem um foco mais na aposentadoria, então ele tá investindo a longo prazo, para viver de renda passiva lá no futuro, né? Talvez adiantar aí a aposentadoria dele. O valor de aporte dele mensal hoje está em média, já com os dividendos, entre 500 e 600 reais por mês. E a gente vai dar uma analisada na carteira dele hoje, tá bom? Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o teu like, se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos. Compartilhe esse vídeo para alguém que você conhece, que goste desse tipo de conteúdo também. E bora pro vídeo. Bom, pessoal, antes de partir para a análise propriamente dita da carteira do Alan, eu preciso que vocês prestem atenção agora, tá? Porque tem algumas pessoas que estão compartilhando o link errado ali no formulário. Não é este link aqui que vocês compartilham para eu ter acesso à carteira de vocês, tá, pessoal? Você vai clicar aqui nesse botão de carteiras, tá? Nessa setinha aqui para baixo e vai vir aqui em configurações, tá? Nas configurações, vocês vão colocar a visibilidade da carteira de vocês para pública e vocês vão compartilhar este link aqui. Você também pode vir aqui e copiar este link aqui, tá? Se você vir aqui, ó, você vai clicar nessa parte da visibilidade pública da sua carteira e você pode copiar este link aqui. Mas é importante que vocês façam essa configuração de deixar a visibilidade pública e compartilhar o link correto, tá? Porque se vocês compartilham este link aqui de cima, eu não vou ter acesso à carteira de vocês, vai redirecionar a tela e vai abrir a minha carteira, tá? Dito isso, agora a gente vai para a análise da carteira do Alan. Então, como vocês podem ver aqui, ele tem um valor aplicado de R$ 29.252,73. Ele tá com saldo bruto aí de R$ 27.074,98, tá? Com uma variação negativa hoje de menos 7,44%. Aqui na parte de baixo a gente já consegue ver que ele tem uma consistência, tá? Nos aportes dele. Eu vou trazer aqui desde o início da carteira para mostrar para vocês, ó, que ele investe lá desde 2019. Ele começou com um patrimônio ali de R$ 548, tá? E daí foi subindo ao longo do tempo, né? Alguns meses ele foi aportando mais, outros meses menos. Aqui parece que ele fez algumas vendas aqui, né, no decorrer do tempo. E a partir ali de 2023 foi quando eu acho que ele começou a investir de uma forma mais consistente. Olha só o salto que ele deu aqui na carteira, de 6 mil para 10 mil aqui, ó, entre abril e maio de 2023. Bem interessante isso, tá? E ele foi aumentando o aporte dele de forma consistente. Aqui nessa parte desse gráfico a gente consegue ver como que a carteira dele ela tá consolidada hoje. Então ele tá com 77,35% em fundos imobiliários, 11,15% em ações, 4,93% em ETFs, outros 3,98% em ETFs internacionais. Ele também tem uma pequena parcela ali em REITs, né, 2,36%, e tem um tiquinho aqui também, gente, que eu quero pegar em criptomoedas, tá? Então ele tem 0,22% da carteira dele em criptomoedas. Agora vamos dar uma olhadinha nos ativos dele, ó. Ele tem 7 ações na carteira dele, então ele tem Vale, BBAS3, Banco Bradesco, Taesa, Copasa, Semig e Caixa Seguridade, tá? Na parte aqui dos fundos imobiliários, né, que é a maior parte onde o patrimônio dele está concentrado hoje, ele tem 13 ativos. Então, ele tem HGLG, SNAG 11, IRDM 11, HFOF, GGRC, MXRF, KNCA, XPML, SNID, VISC, TEP, RFOF e HSML, tá?
Então, ele tem 13 fundos imobiliários na carteira dele hoje. De criptomoedas, ele tem alguns reais distribuídos entre 4 criptomoedas, tá? Ele tem esse ETF aqui, SPY11, tá? Não conheço ele. E também tem ETF internacional, ele tem o JEP e o SPHD. Tem uma exposição até interessante, né, no exterior. REITs ele também tem o GOOD, o AGNC, e Tesouro Direto ele tem ali R$1,62, então bem pouquinho. Vamos dar uma olhada aqui agora na composição aqui dos ativos dele, né, principalmente no que tange ali aos fundos imobiliários. Então aqui a gente consegue ver a rentabilidade da carteira dele, tá? Que hoje está em 7,46%, apesar de ele ter bastante, né, um valor considerado aí em fundos imobiliários, ele tá com a rentabilidade de 7,46% hoje, tá? Tá ganhando ali do IPCA, mas perdendo do CDI. Então aqui a gente percebe que a maior posição dele em fundos imobiliários está no HGLG, né? Ele tem um valor aí de R$ 3.885 aplicados neste fundo, é um ótimo fundo, na minha opinião. A gente também observa aqui que a exposição dele ao exterior está em 11,50%. Aqui a gente tem os setores das ações dele, então ele está com 57% no setor de materiais básicos, outros 27% no financeiro, outros 14% em utilidade pública. Aqui na parte de ações a gente percebe também que a maior posição dele em ações hoje é na Vale 3, né, 57,32%. E aqui a gente tem a composição dos fundos imobiliários, que eu acho que é bem interessante observar isso aqui. Então ele está com 39%, quase 40% em fundo de tijolo, outros 28% em outro tipo de segmento, né, outro tipo de FII ali, 19%, quase 20% em fundos de papel e outros 12% em fundos de fundos. Aqui a gente vê o segmento de cada fundo, então ele está com 26% nos fundos do segmento de logística, outros 24% em títulos e valores imobiliários, né, que seriam ali os fundos de papel, que investem em CRIs e renda fixa, outros 22% em FIAGROS, 12% em fundos de shopping, 7,66% em fundos híbridos, 5% em fundos de infraestrutura, interessante, e 1,52% em lajes corporativas. Então, aqui, galera, na parte de provento, né, eu acho bem legal olhar isso aqui. Então, a gente vê que o primeiro provento, né, o primeiro rendimento que ele teve ali foi em 2020, em fevereiro de 2020, 6 centavos. Olha só, galera, que legal observar essa evolução aqui, né, nos proventos. Depois ele foi para R$4, depois ele recebeu mais 28 centavos de novo. Provavelmente aqui pode ter acontecido alguma venda ou alguma excepcionalidade, ações pagaram, enfim. E daí foi aumentando, né, ao longo do tempo. Em 2020 ele recebeu um total ali de R$24 no ano. Depois em 2021 já aumentou para R$51. Depois lá em 2022, olha só, subiu aqui, deu um pulo aqui para R$449. Depois ele já passou a receber mais de R$1.000 em proventos. Depois em 2024, R$2.000 no ano. Olha só que bacana. E agora, em 2025, ele já recebeu aí total de R$1.900, né, gente? E o ano ainda não acabou, então a gente ainda tem provisões aí para os próximos meses. E ele tem recebido aí uma média, né, de R$230, R$240 mensalmente, ó, como a gente pode observar aqui. Então, isso aqui ele falou que ele já usa também para reinvestir. Então, ele já reinveste esses dividendos aqui. E é muito bacana fazer isso porque cria aquele efeito bola de neve, né, pessoal? Bom, pessoal, agora minha análise sobre a carteira do Alan, tá, gente? Eu acho que as ações que ele tem são ótimas ações, cumprem o propósito dele aí de ser uma carteira aí para aposentadoria. Eu acredito que hoje, assim, na prática, a carteira dele tá muito mais voltada para dividendos do que, de fato, para aposentadoria, tá, gente? A carteira dele, ela tem uma variação bem importante, uma parcela bem importante ali em fundos imobiliários, o que traz dividendos mensais recorrentes para ele. Então, eu acho que ele está mais focado em dividendos do que, de fato, em aposentadorias. Mas eu acho que as ações que ele tem na carteira dele são ótimas ações, não tem nada para falar sobre elas. São ações de setores perenes aí, né?
temos ações de commodity, temos ações do setor financeiro, bancário, tem ação aqui também da parte de energia, né? Tem ação da parte de saneamento básico, então tá bem diversificada, eu acho que tá ótima, né? Essa carteira aqui de ações dele, tá? Se ele permanecer aí investindo sempre nas mesmas ações aí, com certeza ele vai estar muito bem na sua carteira de ações. Em relação à composição da carteira dele, né? Eu acho que ele tá com uma carteira concentrada demais em fundos imobiliários, tá? Na minha opinião, eu acho que seria interessante ele diversificar um pouco mais a carteira dele em relação aos percentuais mesmo. É importante, gente, a gente definir bandas, né? A gente definir percentuais para cada tipo de ativo, para a gente poder conseguir deixar a nossa carteira um pouco mais balanceada. Eu sinto que a carteira dele está um pouco desbalanceada, né? Pendendo muito aí para os fundos imobiliários, então eu acho que talvez seria interessante ele focar os aportes dele mais em outros tipos de ativos, tá? Se ele gosta muito de fundos imobiliários, né, quer ter sempre essa renda aí recorrente, né, nos dividendos, eu acho que seria interessante ele manter, né, os fundos que ele já tem hoje, mas dar uma parada, né, parar de investir em fundos imobiliários e focar um pouco mais nos outros ativos. Talvez deixar aí 50% da carteira dele em fundos imobiliários e os outros 50% ele pode distribuir melhor em relação aos outros ativos para ele não sofrer tanto com as variações de mercado, né? Porque se a gente considerar que a nossa bolsa hoje aqui no Brasil, ela tá sofrendo bastante, a carteira dele, como ela tá muito concentrada em fundos imobiliários, né, que são ativos aqui da nossa bolsa brasileira, obviamente que ela vai sofrer também. Então a gente vê aqui que ela tá numa crescente, né, no último ano aí ela vem sofrendo bastante, né, com a desvalorização aqui dos ativos, e isso se dá muito por conta disso, né, por conta da carteira dele, ela tá muito concentrada em fundos imobiliários. Então aqui a gente percebe que a carteira dele ele tem uma concentração maior aqui no HGLG, né, 12,51%. Eu gosto, gente, de deixar até 10% da minha carteira concentrada num único ativo, tá? Mais do que isso eu já acho um pouco arriscado, justamente porque se esse ativo ele desvalorizar muito, a minha carteira vai sofrer muito com isso, porque boa parte da minha carteira está concentrada nesse ativo. Então é bom que haja essa diversificação nos fundos imobiliários. Eu acho que essa quantidade de fundos imobiliários está boa, mas eu acho que ele precisa pulverizar mais, no sentido de investir mais nos outros fundos que ele tem aqui, tá? Alguns fundos aqui a gente percebe, né, talvez lá no começo, quando ele ainda não tinha muito conhecimento sobre investimentos, alguns fundos a gente percebe que eles estão acima, que o preço que ele pagou, o preço médio dele, tá acima do valor justo. Então, provavelmente ele deve ter comprado alguns fundos aqui caros, né, acima ali do PVP de 1, e acabou que agora a carteira dele tá sofrendo um pouco com essa desvalorização, né, porque praticamente todos os fundos imobiliários aí da bolsa caíram, né, desde 2024 a gente já percebe essa queda, e provavelmente ele deve ter comprado esses fundos aqui, alguns acima, né, do preço justo dele, e por isso que ele está tendo uma grande variação aqui negativa na maioria dos fundos dele, tá? Eu recomendo também que ele se exponha um pouco mais no exterior. Eu vi que ele tem aqui, ó, alguns ativos do exterior, né, de ETFs internacionais, então ele tá um pouquinho exposto, mas eu acho que seria interessante ele aumentar um pouquinho a exposição dele no exterior, tá? Colocar aí talvez 20 a 30% da carteira dele no exterior, tá? Obviamente diversificando entre ETFs e REITs ou até mesmo estoques, né, que são as ações lá do exterior, mas é interessante porque, olha só, pessoal, se você observar aqui, o único ativo, né, o único tipo de ativo da carteira dele que está valorizado são os ETFs internacionais. Então, gente, a gente tem que ter em mente isso, balancear a carteira para que a gente não sofra, para que a nossa carteira não sofra muito quando os cenários não estiverem favoráveis. Por exemplo, ó, lá nos Estados Unidos o cenário não está favorável, os juros vai aumentar, então o investimento lá vai diminuir, provavelmente os ativos lá do exterior tendem a cair. Mas se a gente está bem balanceado aqui, tem alguns investimentos aqui no Brasil também, né, ou em outros países, enfim, a gente vai ganhar, a gente vai estar sempre ganhando independente do cenário.
Então, pessoal, eu fiz aqui uma planilha, tá, de sugestão da composição da carteira dele. Se ele gosta muito de fundos imobiliários, né, como a gente percebeu, então colocar aí 50% da carteira em fundos imobiliários, 20% em ações nacionais, tá? Outros 20% no exterior, isso pode ser REITs, ETFs internacionais ou até mesmo as ações lá do exterior, as stocks. Outro percentual também ali em criptoativos, né? Se ele gostar desse tipo de ativo, pode colocar aí 5% em criptoativos e também outros 5% em tesouro direto ou na própria renda fixa, tá, pessoal? É bom a gente aproveitar, né, que o nosso cenário aqui no Brasil, a nossa taxa Selic está sempre bastante elevada, então a gente ganha muita rentabilidade quando a gente investe em ativos aqui de renda fixa, né? Então, a nossa carteira acaba tendo uma rentabilidade maior. Eu percebi que ele fez algumas vendas ali nos lançamentos dele, eu acredito que ele deixa o tesouro ali como um caixa mesmo, né? Para ele investir em algum ativo quando tiver em oportunidade, mas eu acho importante deixar também uma parcela ali da carteira em tesouro direto ou renda fixa para poder aumentar um pouquinho a rentabilidade aí da nossa carteira, tá? Principalmente considerando que é uma carteira focada aí, né, na renda passiva, então é muito importante ter aí tesouro direto, até para aposentadoria também, né, a gente ganha bastante aí com a nossa taxa em alta, tá? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero deixar aqui meus parabéns, agradecer, né, a participação do Alan e também parabenizar, né, gente? A gente tem um país aí onde a cultura do investimento não é muito ativa, né? A nossa cultura, na verdade, é do endividamento. Então, com certeza, as pessoas que decidem aí sair desse ciclo, romper esse ciclo e passar a investir já são vencedoras. Eu deixei aqui sugestões, tá, gente, de como eu balancearia essa carteira hoje, mas são apenas sugestões, né? Se você quiser continuar na sua estratégia aí, segue firme, desejo muito sucesso para você e é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal aí para acompanhar os próximos vídeos. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!